tudo bem? Bem-vindo à nossa 10ª aula do livro de Provérbios. Estamos falando agora de algo tão sensível na aula de hoje, né? A sabedoria é alguma coisa que passa pelo coração. Não somente pela mente, mas também pelo coração. Vamos falar sobre emoções hoje nesta aula. Provérbios tem muito para falar sobre o coração e as emoções. É do coração que saem todas essas emoções. Na verdade, a gente muitas vezes pensa em intelecto, pensa em conhecimento, como se a sabedoria estivesse preocupada só com a parte de cima, mas a sabedoria está preocupada também com o coração. Jesus diz que é do interior do homem que saem todas as coisas que contaminam. É do fundo do coração do homem, lá das emoções mais profundas. Então, Provérbios tem muito a falar sobre o coração. Um versículo que talvez você já ouviu, que fala sobre a importância da gente vigiar o nosso coração, é Provérbios 4:23. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve vigiar, sobre tudo que você precisa guardar um olho, né? Manter uma atenção ali, ficar de olho naquilo, de tudo, guarde o seu coração. Porque é dali que saem as fontes da vida. É do coração. O coração é algo que você não pode confiar muito. Provérbios 28 vai dizer que quem confia no seu próprio coração é insensato. Então não podemos confiar no nosso coração totalmente. Às vezes as nossas próprias emoções nos enganam. Provérbios 28:26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, cuidado com o coração, precisamos vigiá-lo, precisamos cuidar dele com carinho, porque ele é fonte de vida. É de lá que saem as emoções, boas e outras não boas. É um campo minado, mas também pode ser um bom pasto. Um campo verdejante. Veja o que Provérbios diz. Ele diz que uma das emoções que vem do coração é a ira. Olha o que Provérbios diz. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uma das emoções mais comuns no ser humano é a ira. É a raiva. Às vezes se torna em fúria, uma raiva descontrolada. E ele diz que palavras têm a ver com isso. Porque palavras podem acalmar, palavras podem suscitar ira. Falamos sobre isso em uma de nossas aulas. Então, ira é aquela coisa meio ambígua. Deus se ira. É normal se irar. O apóstolo Paulo nos ensina a não se põe o sol sobre a nossa ira. Ou seja, é normal ter uma ira, mas a gente não deve guardar ela, porque ela pode trazer problemas para a gente. Como resolver a ira? Especialmente do outro. Provérbios diz: o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Ira é alguma coisa que, infelizmente, a gente pode segurar por vários dias, semanas, sabe-se quanto tempo. Como resolver a ira que alguém está tendo contra nós? Provérbios dá a sugestão, uma boa palavra ali no momento. Depois, que tal chegar com um agradozinho? Um presentezinho e depois uma conversa, pedindo perdão. A ira guardada, ela vira vingança. E isso é perigoso, é um sentimento perigosíssimo. Perigosíssimo. Provérbios nos ensina também sobre a alegria. A alegria, contrário de ira. Olhe lá, o coração alegre aformoseia o rosto. Você percebe que alguém está alegre pelo sorriso nos lábios, não é? Pela testa, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Interessante que o mesmo coração que se alegra é o mesmo coração que guarda uma dor. E aquela dor termina abatendo o espírito da pessoa, o seu ânimo. E ela fica prostrada lá. Então, alegria, ira, dor, essas coisas vêm do coração, vêm do íntimo
da fonte das nossas emoções, a fonte de vida que Provérbios 4, 23 ensina. Veja esse outro versículo que diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Interessante, né? A ansiedade, aquela mente acelerada, aquela mente que não para de pensar, mesmo quando está deitado, dormindo, aquela mente que está pensando no dia seguinte todo o tempo, que está preocupado com o amanhã ou com o passado. A pessoa não consegue viver nesse ritmo ansioso por muito tempo. Isso termina deprimindo o homem. Como eu falei, ansiedade e depressão parece que andam juntos. De novo, como tratar da ansiedade do coração ansioso? Uma boa palavra. Alguém ansiosa precisa de ouvir boas palavras. Palavras de não temas, palavras de seja forte e corajoso, palavras de levanta-te. Palavras assim ajudam a pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, tomar alento e continuar. Às vezes essa palavra vem de um amigo, às vezes essa palavra vem das Escrituras. Às vezes essa palavra vem de uma canção, de uma música, de um hino, que termina indo no mais profundo do coração e animando a pessoa. É uma palavra boa, uma palavra que levanta. Provérbios também fala sobre um outro lado da ansiedade. Ele diz, Provérbios 14, 10, cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa compartilhar a sua alegria. Às vezes as pessoas até podem colocar um sorriso no rosto, mas por dentro o coração conhece as suas amarguras. Tem um outro Provérbios que está na apostila que diz que o coração são águas profundas. O coração da gente pode até fingir alegria, mas lá dentro ele guarda sentimentos de amargura, sentimentos de tristeza, sentimentos de frustração, que essa pessoa não compartilha com os estranhos. Ela não compartilha com as pessoas de fora. É interessante como o coração do homem são águas profundas realmente. E a gente precisa cuidar dessas águas profundas, a gente precisa se conhecer. Então, cuidado com as águas profundas do seu coração, aquelas emoções mais profundas e especialmente aqueles desejos não realizados. Provérbios fala também sobre desejos. Veja o próximo slide que diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Em outras aulas falamos sobre árvore de vida. Mas note aqui, alguém tem uma esperança e ela não se concretiza. Ele reacende aquela esperança e ele não se concretiza. Ele reacende aquela esperança e ela cai por terra. Ele diz que aquilo ali se torna um coração desfalecido. Mas o desejo atendido é a árvore de vida. Todos nós temos desejos. Alguns segundo Deus, alguns não segundo Deus, contra a vontade de Deus. Mas quando um desejo não é atendido, o que acontece? Isso mexe com as águas profundas do coração. O próximo versículo diz: o desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O desejo que se alcança. Todos nós temos desejos. Talvez algum desejo profissional, algum desejo de acordo com seus talentos, talvez o desejo do sonho de se casar, ou o desejo de conhecer um outro país, ou viajar e morar em outro país. Mas quando aquele desejo se realiza, você tem árvore de vida, dá deleite à alma, dá prazer à alma. Então, de novo, uma das coisas que flui do coração humano são os desejos. Cuidado com os seus desejos. Eles muitas vezes vão guiar os seus pensamentos e as suas ações mais na frente. Então você tem que ver se os seus desejos e pensamentos são de acordo com Deus ou não. De acordo com a vontade de Deus ou não. Certos desejos são desejos malignos. Desejos que são contra a vontade de Deus. Mas eles estão lá no mesmo coração. Precisamos
tomar esse cuidado. Provérbios fala que o coração em paz, Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo. Aquele coração que está acalmado, como o Davi falou no Salmo 131, a criança que se amamenta, não é? Ela descansa ali no peito da mãe. O coração em paz dá vida ao corpo. A pessoa sem ansiedade, ela vive mais. Mas tem um outro sentimento que é contrariamente destrutivo. Ele diz, mas a inveja apodrece os ossos. Inveja é aquele sentimento que vem quando a outra pessoa tem o que você não tem. Cuidado com o desejo da inveja. Cuidado com esse sentimento, da inveja. É um sentimento corrosivo, é como um câncer, porque ele diz, apodrece os ossos. A parte mais forte do corpo humano são os ossos. Mas tem algo que apodrece os ossos, que é a inveja. Cuidado com a inveja, especialmente quando você está olhando outras pessoas que não são modelo. O próximo Provérbios diz, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Não tem inveja de pessoas que estão no pecado. Às vezes a gente usa como modelo de comparação pessoas no pecado. Você começa a invejar ele. Sim, ele tem uma casa de praia bonita, mas é à custa da corrupção. Ele tem muitas mulheres, mas é à custa da prostituição. Não inveje o pecador. Pelo contrário, ele diz, mantenha o seu temor do Senhor. Por isso que o temor do Senhor é a base da sabedoria. E a sabedoria passa pelo coração. Então precisamos examinar nossos desejos, em particular aí o desejo, o sentimento de inveja. Para terminar, outro sentimento que Provérbios fala, de passagem, é a vergonha, que diz, quem despreza a disciplina, cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão, recebe tratamento honroso. Contrário de vergonha é honra, é respeito, é prestígio, é um bom nome. Então a vergonha é um sentimento que vem como consequência de outros pecados, de outros vícios, de outras faltas de virtude. Então que Deus abençoe o nosso coração. De todas as coisas, guarde o seu coração, examine o seu coração e veja os sentimentos que estão povoando o seu coração. Se são sentimentos de paz ou são sentimentos contrários à vontade de Deus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.